Olá, gente. Vamos dar continuidade, né, ao curso de PPRA para elaboração, para conhecimento mínimo desse programa que é tão importante para a empresa. Na última aula, a gente falou, né, sobre a elaboração, sobre a importância, né, começou a acompanhar as etapas de elaboração. E aqui a gente vai dar continuidade. Então, me recordo que na última aula a gente falou sobre os setores, caracterização dos setores, das funções, das atividades que lá acontecem e do inventário de risco, né, trazendo quais são esses riscos, né, existentes, né, da empresa para a gente estar colocando dentro desse documento. Bom, agora a gente vai falar sobre a qualificação de responsáveis referente a esse documento, né? É importante a gente descrever lá, em alguma etapa do documento, quem são os responsáveis por esse documento. Vale também destacar, outra situação, né, que causa uma discussãozinha, né, de quem deve ou quem deve não, quem pode elaborar o programa. Né, a gente tem uma ideia formada de que só pode elaborar o PPRA o profissional da área de segurança, né, aquele profissional que está descrito lá na NR4, que seja o engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, né, ou um técnico do trabalho, um higienista, um enfermeiro do trabalho. Não, qualquer um pode elaborar o documento. Claro que o cuidado que qualquer profissional, né, tem, né, e que a gente encontra nas literaturas e que é recomendado, é que a gente coloque para elaborar um programa como esse, que vocês estão vendo nas outras etapas que já foram faladas, que tem que ter um cuidado, tem que ter um mínimo de conhecimento para que a gente possa elaborar um programa da forma mais correta e mais real possível. Então, a maioria das vezes, pelo menos eu nunca o encontrei em nenhuma outra situação, a maioria das vezes o que eu encontro são documentos elaborados por técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né, que percebe, que sabe ter essa percepção, que estudaram sobre essa ciência, que é a área de saúde e medicina do trabalho, e que pode ter uma facilidade na percepção para a caracterização do documento. Então lá a gente tem que colocar em algum momento, seja no final ou logo no início do documento, quem é essa pessoa que está elaborando. É importante também colocar o validador dessas informações, porque como eu já falei, a gente precisa da ajuda do trabalhador e do empregador para que a gente possa trazer o maior número de informação e o mais real possível para esse documento. Bom, então a gente tem que ter essa preocupação, né, em quem vai estar elaborando esse documento. A ANR não determina, não obriga que seja um profissional do SESMIT ou profissional, né, que está lá descrito na NR4, porém a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente precisa colocar em alguma parte do documento, né, o local, em algum local, a descrição de quem elaborou, a formação dele, enfim. E também, né, do empregador que participou na elaboração desse documento. Ele vai estar validando a descrição, a caracterização que o profissional que elaborou colocou naquele documento. Bom, existem umas definições de responsabilidades, certo? A gente falou, não vamos confundir as coisas, eu só quis chamar a atenção anteriormente que a gente tem que colocar lá, né, a gente tem que procurar colocar no documento a pessoa que elaborou esse documento. O cuidado que a gente tem que ter com o profissional que a gente vai estar contratando para estar fazendo esse documento. Porém, dentro desse documento eu tenho que trazer definições das responsabilidades desse documento. Ou seja, o empregador, ele tem a responsabilidade, que é de fazer com que esse programa que foi elaborado, né, que seja implantado e que realmente, né, as medições quantitativas e os controles e ações que lá estão determinados aconteçam. Porque não vai valer a pena somente a gente descrever, ter todo um trabalho para caracterizar um documento e ele ficar armazenado ou arquivado dentro de um armário, aguardando um ano ou qualquer modificação dentro da empresa para que a gente possa revisar ele, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O trabalhador também, ele tem sua responsabilidade. Ele pode ser um facilitador na informação na elaboração, pode ser um facilitador no momento do monitoramento, né, trazendo essas informações à realidade, né? E ele também tem a responsabilidade de, depois de treinado, conhecer os riscos que lá existem, e se a empresa já tem toda uma preocupação, né, de tratar esses riscos que lá existem, ele fazer acontecer efetivamente. O que às vezes a gente vê muito acontecer, gente, né, lembrando que a gente tem que colocar o controle de forma
vamos dizer assim, como está determinado na própria NR9, que a gente fala de melhoria de engenharia, melhoria individual e melhoria administrativa e depois a melhoria individual. Porque o que a gente vê acontecer muito é que as empresas colocam, né, como controle de imediato, colocam EPI. Transposição ruído, coloca EPI. Transposição a risco, coloca EPI. Não, o que a legislação pede é que a gente tente controlar o coletivo, né, para depois a gente, se não conseguir efetivamente esse controle, a gente for colocando os outros controles administrativos ou de EPI. Ô Crisley, exemplifique para mim o que seria cada um desses, tá? O coletivo, ou de engenharia assim chamado, trazendo agora para um agente de risco específico ruído, seria o enclausuramento de uma fonte geradora daquele ruído. O administrativo, criação de turnos diferentes que possam fazer com que o tempo de exposição desse trabalhador a esse ruído seja diminuído, seja menor do que o existente. E o EPI que traz o atenuante, que é colocado para que a gente atenue, que a gente crie uma barreira para que esse ruído não chegue diretamente, né, no nosso organismo. Então, esse trabalhador ele tem que colaborar juntamente com o empregador. E o SESMIT da empresa, quando ali existir, é um item bastante importante, é um colaborador realmente, porque ele conhece, né, o que tá escrito ali naquele PPRA, e é ele que vai gerir, é ele que vai fazer a gestão daquele documento. É acompanhar nos monitoramentos, é fazer a reavaliação dos monitoramentos, é acompanhar os controles, né, efetivamente, e ver se realmente aquele objetivo foi alcançado, que é a diminuição, o controle ou a eliminação desses riscos. Bom, a gente já falou sobre a importância do empregador, né, a responsabilidade que ele tem na implantação desse programa, fazer com que esse programa realmente aconteça. A gente já falou da importância que tem também a colaboração do trabalhador para que esse programa aconteça, o próprio SESMIT, mas é importante também a gente envolver a CIPA. A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, são funcionários, né, que estão ali dispostos a colaborar, né, com a redução da exposição dos trabalhadores a que eles também estão expostos. Então, através de reuniões, através de entrevistas, de DDS, né, a gente pode estar trocando informação com a CIPA e fazer com que esse programa, né, ou as ações desse programa cheguem até essas pessoas, né, eles entendam qual é o objetivo para que elas possam cada vez mais colaborar e trazer uma melhor forma para que o programa realmente esteja acontecendo dentro da empresa. Bom, então eu já falei das responsabilidades, já falei também das outras etapas de caracterização. Vamos falar agora da metodologia, né? Eu já defini quais são as funções, eu já defini quais são os setores, eu já defini também quais são, né, esses riscos. Eu vou começar agora a criar grupos, porque eu preciso monitorar, né, essas pessoas que ali estão. Eu não consigo monitorar cada uma, então eu vou criar grupos similares de exposição. Como é que é formado isso, Crisley? Na verdade, eu vou trazer o exemplo de uma indústria porque é uma área mais ampla e dá para a gente exemplificar melhor. Dentro de uma indústria eu tenho uma área administrativa, uma área operacional, eu tenho uma área de manutenção, certo? E tem uma outra área de suprimentos, vamos dizer assim. Essas pessoas que estão dentro desses setores, esses cargos, funções que estão dentro desses setores, exercem funções diferentes, mas podem estar com exposições similares, né? Ou com exposições diferentes. Então, o cuidado que a gente tem que ter na formação desses grupos similares de exposição ou grupo homogêneo de exposição é buscar o mais real possível de homogeneidade, de similaridade dessa formação. Ou seja, eu jamais vou poder colocar um operador dentro de um grupo de um auxiliar administrativo. O operador ele fica 100% do seu tempo lá na área operacional. E o cara que está trabalhando lá no setor administrativo também fica 100%. Então, no momento que eu for monitorar, que eu for até classificar a real exposição dele para eu priorizar aquele risco para monitorar ou não, se eu colocar eles no mesmo grupo, eu não consigo enxergar realmente qual é a realidade da exposição de cada um. Então, de uma forma bem grosseira, eu exemplifiquei para que vocês entendam. Ou seja, o operador tem uma exposição diferente do trabalhador que fica 100% da sua área administrativa, que é diferente daquele que trabalha na administrativa, 50% e 50% na área operacional. Então, é um trabalho de investigação mesmo. Nesse momento, o profissional que está elaborando tem que ter um cuidado
né, de acompanhar até determinados dias aquela atividade, né, entender na real qual é a exposição. Porque por muitas vezes, até por desconhecimento, o trabalhador ele vai chegar para você e dizer, mas eu tenho um nível de ruído, eu tenho uma exposição ao ruído muito alta. Eu fico lá 5 horas do meu dia, né, e a exposição realmente é alta. De repente ele trabalha num setor que existe realmente um ruído de fundo, mas que eu não preciso caracterizar esse potencial de exposição como crítico, né? Eu posso caracterizar como moderado e fazer um estudo, aí entra a etapa do monitoramento e comprovar que realmente ele tem uma exposição moderada ou exposição leve ou até descaracterizar esse risco que na minha caracterização, na minha elaboração qualitativa, eu havia definido como moderado. Ou pode acontecer o contrário, eu achar que é moderado e ele realmente está tendo uma exposição bastante crítica que requer, né, um controle, uma recomendação de controle e uma reavaliação para a gente reduzir essa exposição. Então, nessa metodologia, onde a gente tem o cruzamento lá do efeito à exposição versus potencial de exposição, tempo de exposição versus efeito à exposição, eu vou começar a criar esse grupo. Onde eu vou ter um conceito que é determinado, hoje a gente utiliza várias metodologias, a gente pode utilizar a metodologia da AIA, que determina lá de exposição leve, moderada, séria ou crítica. Né? A gente vai colocar aí depois, a gente vai tentar trazer depois para vocês esse conceito, ou até se a gente for buscar, né, em algumas redes, em alguns materiais, você vai ter esse conceito de forma bem clara, né, que o que está exposto de forma leve é quase que desprezível. Existe o risco, porém, existe um potencial mínimo de exposição. Moderado, né, existe, porém, parcialmente pode estar controlado. Sério, a gente começa a entender que existe e que realmente há um potencial que pode causar um dano ao trabalhador. E crítico é que quando a gente percebe realmente, se a gente for numa área operacional, que você está exposto a um ruído a um determinado tempo mínimo de 10 minutos e que você não consegue nem conversar com aquela pessoa, nem se comunicar, porque o ruído é muito alto. Então, se esse cara está o tempo todo nessa área, certamente ele está ao nível de um potencial de exposição crítico referente àquele agente que a gente está estudando. Certo? Então a gente definiu a área, a gente definiu o grupo, a gente já definiu, a gente já priorizou essas etapas, a gente já disse que esses grupos, que pode ser de grupo 1 a grupo 20, a grupo 10, vai depender de cada empresa. Tem empresa que na verdade elabora o PPRA, mas no momento da elaboração a gente percebe que não existe nenhum risco, que a gente pode até descaracterizar, ou se caso a gente coloca como leve, monitora e comprova realmente que esse risco não existe, descaracteriza esse risco. Então nesse momento aí a gente já definiu que esses riscos, esses grupos precisam ou não ser monitorados. Então, dentro daquele grupo, aquela gama de grupo que eu elaborei, que eu consegui juntar, decorrente à minha elaboração e à minha caracterização, 10 ou 20, vamos ficar com 10 aqui, 5 somente eu vou monitorar, 5 somente eu vou cuidar, ter o maior cuidado, né? Não que eu tenha que desprezar os outros, mas eu vou ter o maior cuidado, porque eu já tenho uma percepção de que realmente naquele local ou naquele circuito onde ele rege sua atividade, onde ele realiza sua atividade, realmente pode estar acontecendo, né? Ele pode realmente estar com um potencial de risco, né, crítico ou elevado e que requer um cuidado maior. Tá? E nesse momento é que se faz necessário a empresa mostrar ou buscar fazer esses monitoramentos. Monitoramentos esses, gente, que vai depender da metodologia. Você pode fazer esse monitoramento, você pode adquirir o equipamento dentro da sua empresa, você pode buscar consultoria. Você tem que ter só o cuidado, gente, de buscar consultorias que tragam pessoas certificadas, que tragam laboratórios certificados para análise daqueles agentes que estão sendo avaliados. É um cuidado mínimo que a gente tem que ter para que a gente não tenha todo um trabalho, né, e que depois, quando a gente for verificar, a gente não está coberto por nenhum cuidado de lei ou nenhuma dessas empresas que a gente envolveu, né, realmente estava apta a estar executando aquela atividade. Então, no momento do monitoramento, né, a gente pode exemplificar aqui um monitoramento de ruído que a gente faz com o dosímetro. A gente vai ter uma videoaula aí falando sobre esses monitoramentos. Eu vou exemplificar e vou trazer para vocês alguns equipamentos para a gente
se familiarizar, né, trazer para vocês, né, como é que basicamente acontece, mas cada agente ele tem sua particularidade. Então, o ruído eu vou monitorar com o dosímetro ou decibelímetro. Você tem tipos de avaliações diferentes. Na verdade, quando a gente fala de avaliação, a gente tem avaliação TWA, que a gente chama de avaliação pessoal e individual. Você pode estar avaliando o ambiente, né, de forma individual também, tá? Então você tem que, nesse momento da avaliação, nesse momento da elaboração, também definir através da metodologia o que realmente vai ser necessário para a gente estar monitorando, para a gente estar estudando, né, trazendo essa percepção quantitativamente do que realmente acontece naquela empresa. A gente tem 3 situações aí de PPRA, né, quando na implantação. A gente pode estar falando de um PPRA que a gente só está revisando ele, então a gente até já tem estudos de monitoramento, né, a gente já até reconhece e verifica realmente que aqueles grupos ali citados, ali criados, realmente precisam ser monitorados, precisam ser melhor controlados. Mas a gente tem empresas que nunca elaborou e está elaborando a primeira vez, a gente tem que ter o maior cuidado em caracterizar da melhor forma essas empresas, né? E a gente tem situações aí também, né, de PPRA que a gente pode estar tendo o documento. Eu já vi empresas aí com excelentes documentos muito bem elaborado, mas quando você vai buscar a parte quantitativa ou pelo menos o plano de ação, nada está acontecendo. Aquele documento foi feito, mas foi arquivado, tá? Vale lembrar também que esse documento ele tem que ser revisado ou anualmente, como determina lá a NR9, ou a cada modificação de layout ou de produto que é utilizado. Então a gente vai pular essa etapa aí da definição, a gente vai para uma próxima etapa, que seria justamente, já que a gente já falou da metodologia da estratégia, né, a gente vai pular essa etapa também da estratégia e falar um pouco da definição das classificações desses riscos. Né, eu já tinha falado com vocês que a gente utiliza uma metodologia AIA ou outras, a CGH, enfim, e que trazem um conceito que vai fazer com que você entenda a que nível potencial de exposição você pode determinar no seu documento que aquele grupo que você está monitorando pode estar. Que vai de baixo, moderado, alto ou sério ou muito crítico. O baixo, o fator de ambiente o fator, né, do elemento ou o elemento agente presente naquele local, ele existe, porém ele não causa nenhum dano. O moderado, ele existe, tá, mas ele está muito abaixo do nível, né, do limite de exposição para causar qualquer tipo de dano para aquele trabalhador. O sério, ele vai estar entre o nível de ação e o limite de tolerância daquele agente. Ou seja, ele precisa ser acompanhado. E o crítico, certamente, ele já ultrapassou o limite e com certeza tem que ser tratado de forma imediata, né, para que a gente não tenha nenhum dano para a saúde do trabalhador. A gente já falou aí das etapas, né, de priorização, né, eu já falei dos grupos, os grupos que a gente já conheceu através da caracterização, que a gente já formou, porque a gente já conhece os cargos, a gente já conhece o setor, a gente já conhece o nível, mais ou menos o nível de exposição. Volto a falar, é importante em algum local no seu documento, até no momento lá que você descreve, né, a atividade de cada cargo ou função, o nível, em percentual, o nível de exposição que ele está, né, falando isso de empresas que têm vários tipos de setores. Uma empresa de indústria, uma empresa, um supermercado, enfim, né, que tem atmosferas e setores que tragam particularidades. Por quê? Tem pessoas que realmente se envolvem durante a sua jornada de trabalho com mínimas exposições a esses setores, a esses agentes, e que a gente não pode deixar passar despercebido. Então, a gente vai passar agora para a etapa do desenvolvimento desse PPRA. Essa parte aí, na verdade, é como se fosse um resumo de tudo que eu já falei, né? A gente já caracterizou e eu preciso trazer de forma ampla toda essa informação, que não é fácil, por muitas vezes, falando de uma empresa de grande porte, né? É muito mais fácil fazer isso com uma empresa pequena, mas de grande porte. A gente caracterizar, né, é ali o dia a dia, é buscar informação, é insistir na validação de quem está ali envolvido, para que a gente não possa trazer nenhuma informação errada. Mas aí eu trago, para simplificar para vocês, e a gente vai visualizar isso aí agora no vídeo, um exemplo de uma planilha que traz de forma resumida tudo que a gente também já falou. A gente já falou dos setores, né, de funções que a linha existe, né, dos locais, dos riscos que existem naquele local, número de empregado,
intensidade ou concentração daquele agente, ou seja, né, toda a minha percepção, a minha caracterização eu estou tentando resumir também em uma planilha, até para facilitar, para que as pessoas que ali precisem consultar esse documento, né, tenham facilidade de entendimento. É muito importante também a gente falar sobre isso, gente. O PPRA, ele precisa ser, lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas ele precisa ser, vamos dizer assim, diluído, né? Ele precisa esse documento ele precisa acontecer, ele precisa chegar até esse funcionário, né? Que é a fonte, que é a peça principal desse estudo. Por muitas vezes a gente vê em várias empresas, o que acontece é que o documento é elaborado, muito bem elaborado por muitas vezes, mas um trabalhador, né, que trabalha numa área até crítica, você pergunta a ele, você conhece o PPRA? Ele nem sabe o que é um PPRA. Então, você pode utilizar várias ferramentas para fazer com que esse documento realmente chegue àquele trabalhador. Eu não vou antecipar, né, essa informação, esse tópico, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, ok?